20 anos. Esse é o tempo que separa duas conversas entre David Beckham e Lionel Messi. A primeira, nos corredores do Camp Nou, quando o britânico visitava o Barcelona. A segunda, em julho de 2023, quando o argentino assinava pelo Inter Miami. Coincidência? Não existe tal coisa quando se trata de um plano secreto que foi gestado durante 2 décadas. Porque o que o mundo viu como uma contratação surpresa foi, na verdade, o encerramento de um pacto que começou muito antes de alguém imaginar uma Major League Soccer competitiva. Mas há algo mais profundo. Algo que nem os jornalistas esportivos nem os analistas de negócios detectaram na época. Beckham não apenas construiu um clube. Ele desenhou uma armadilha perfeita para atrair o melhor jogador da história quando todos apostavam na Arábia Saudita ou no retorno ao Barcelona. Como ele conseguiu? Que peças moveu em silêncio durante anos para que Messi dissesse sim quando o futebol europeu lhe fechava as portas? Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o primeiro contato entre Beckham e Messi que ninguém documentou e que explica a confiança mútua. Segundo, a aliança invisível que transformou o Inter Miami no fenômeno empresarial e esportivo mais influente da década. E, ao final, a revelação sobre como esses 2 gênios planejam levar o clube ao Mundial de Clubes de 2026, desafiando todas as previsões. Fique até o final, você verá como tudo se encaixa, embora agora não pareça. Porque esta história tem camadas que vão se revelando uma após a outra, e cada detalhe que parece menor acaba sendo uma peça fundamental do quebra-cabeça. Tudo começa em fevereiro de 2004. Beckham já era estrela do Real Madrid, e o Barcelona visitava o Santiago Bernabéu para um clássico que tinha toda a voltagem da Era de Ouro. Messi tinha 16 anos e fazia parte das categorias de base do Barça, mas naquele dia Riscardo levou ao estádio para que respirasse a atmosfera de um confronto histórico. No túnel dos vestiários, enquanto os jogadores entravam em campo, Beckham cruzou com aquele adolescente tímido que mal levantava a vista do chão. O que aconteceu depois apenas 3 pessoas sabem: Beckham, Messi e o tradutor que estava presente. Não há registro oficial, não há fotografia, não há declarações públicas. Mas há depoimentos indiretos de pessoas próximas ao vestuário blaugrana que confirmam que o inglês disse algo ao ouvido do jovem argentino. Algo breve. Algo que fez com que Messi levantasse a cabeça e sorrisse pela primeira vez em toda a tarde. O que ele disse exatamente? Ninguém nunca confirmou. Mas anos mais tarde, quando Beckham já era coproprietário do Inter Miami e buscava sua grande contratação, o argentino lembrou desse momento em uma conversa privada com Jorge Mas, o outro sócio majoritário do clube. Essa conversa foi o primeiro sinal de que o plano poderia funcionar. Porque Beckham não estava vendendo um projeto esportivo qualquer. Estava ativando uma memória emocional, um vínculo que levava quase 2 décadas esperando o momento adequado para se materializar. E no futebol moderno, onde as decisões são tomadas entre advogados, agentes e cifras milionárias, esse tipo de conexão humana é o fator que marca a diferença entre um sim e um não. Agora, construir um clube do zero não é apenas ter visão. É resistir a fracassos, perdas econômicas, deboches da imprensa e temporadas inteiras sem resultados. O Inter Miami estreou na MLS em 2020, e seus primeiros anos foram um desastre esportivo. A equipe terminou em último na Conferência Leste durante sua temporada inaugural. As contratações não funcionavam, os treinadores não se conectavam com o elenco, e as críticas a Beckham eram brutais. Meios especializados o acusavam de ser um celebrity owner mais interessado em marketing do que em futebol real. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Enquanto a equipe perdia jogos, Beckham e sua equipe diretiva estavam construindo infraestrutura. Não apenas o Chase Stadium, que é a casa do clube em Fort Lauderdale, mas uma rede de relações com a Apple TV para garantir visibilidade global. Eles não estavam jogando o jogo da temporada. Estavam jogando o jogo da próxima década. E para esse jogo, precisavam de Messi. Não como um reforço de emergência, mas como a peça central de um ecossistema que transformasse Miami no epicentro do futebol nos Estados Unidos. O segundo contato significativo entre ambos ocorreu no início de 2022, em um jantar privado em Paris. Beckham viajou à capital francesa supostamente para assuntos de sua marca pessoal, mas a verdadeira agenda era outra. Ele se reuniu com Messi em um restaurante discreto do 8º distrito, longe de câmeras e repórteres. Nesse jantar não se falou de contratos nem de salários. Falou-se de legado. Beckham lhe fez uma pergunta direta: o que Lionel Messi quer fazer depois de ganhar tudo na Europa? Se aposentar em uma equipe grande sendo apenas mais um, ou construir algo que nenhum jogador de futebol jamais havia alcançado? Essa pergunta ecoou. Porque Messi havia conquistado Champions, bolas de ouro, títulos de liga, e acabava de erguer o Mundial com a Argentina. Mas nunca havia sido o arquiteto de um projeto desde seus alicerces. Nunca havia tido controle para decidir contratações, para influenciar na filosofia do clube, para desenhar um sistema de jogo do zero. Beckham estava lhe oferecendo exatamente isso: ser mais que um jogador estrela. Ser cofundador de uma dinastia. E aqui é onde aparece o fator Sérgio Busquets. Porque Beckham sabia que Messi não viria sozinho. Precisava cercá-lo de jogadores com quem tivesse química imediata,
jogadores que entendessem sua linguagem sem necessidade de treinamentos. A chegada de Busquets não foi coincidência nem oportunismo. Foi estratégia pura. Beckham contatou o meio-campista meses antes de seu contrato com o Barcelona terminar e lhe apresentou o mesmo argumento. Vir para Miami não era se aposentar na MLS, era construir um legado em um mercado virgem onde tudo estava por ser escrito. Quando Busquets aceitou, Messi soube que a oferta era séria. Não era um projeto de marketing disfarçado de futebol. Era uma operação pensada para competir e para vencer. Porque se Beckham havia convencido um jogador do perfil de Busquets, significava que tinha um plano tático real, não apenas um discurso de vendedor. E isso foi determinante na decisão final do argentino. O verão de 2023 foi o momento da verdade. Messi tinha ofertas milionárias da Arábia Saudita, conversas abertas com Barcelona que nunca se concretizavam por problemas econômicos do clube, e a pressão midiática atingia níveis históricos. A cada dia aparecia uma nova informação contraditória. Cada vazamento gerava especulação. Mas por trás de todo esse ruído, Beckham mantinha conversas diárias com o entorno do argentino. Não ligava para Messi diretamente. Ligava para seu pai, seu irmão, seus representantes. Explicava cada detalhe do projeto, mostrava plantas do estádio, apresentava estudos de mercado sobre o potencial de crescimento do futebol americano. Houve um momento-chave em todo esse processo. Uma videochamada entre Beckham e Jorge Messi, pai e representante do jogador. Nessa conversa, o inglês não falou de dinheiro. Falou de seus próprios filhos. De como ele havia tomado decisões em sua carreira pensando em deixar para eles um legado que fosse além dos gols e troféus. Perguntou a Jorge o que ele queria para seus netos, que lembrassem do avô como um jogador de futebol extraordinário ou como o homem que mudou o futebol em um continente inteiro. Essa conversa, segundo vazamentos posteriores de pessoas próximas, foi o ponto de inflexão. Quando Messi finalmente anunciou que assinaria com o Inter Miami, a reação foi global. As redes sociais explodiram. Os portais esportivos entraram em colapso. Os patrocinadores fizeram fila para se associar ao clube. Mas o mais surpreendente foi a reação interna da MLS. Outros proprietários de equipes, que durante anos olharam com ceticismo para o projeto de Beckham, de repente entenderam que o inglês havia mudado as regras do jogo. Ele não havia trazido uma estrela em declínio. Havia trazido o melhor jogador da história em um momento em que ele ainda podia fazer diferenças decisivas. O impacto imediato foi devastador. Em sua estreia oficial com o Inter Miami, Messi marcou um gol de falta no minuto 94 para vencer a partida da Liga Escape contra o Cruz Azul. Esse gol não foi épico apenas pela forma. Foi simbólico. Porque confirmou que Messi não tinha vindo para passear na MLS. Tinha vindo para ganhar tudo o que estivesse pela frente. E nas semanas seguintes, a equipe se transformou. Ganharam 10 jogos consecutivos, ergueram o troféu da Liga Escape, e Messi terminou sendo eleito o jogador mais valioso do torneio. Mas espere, porque o que vem agora muda toda a equação. Porque por trás de cada triunfo no campo havia uma operação empresarial funcionando em velocidade máxima. A Apple TV registrou recordes de assinaturas no ML Season Pass. Os ingressos para os jogos do Inter Miami esgotavam em questão de minutos, inclusive para partidas em estádios rivais. O clube passou de uma franquia em apuros para se tornar a marca mais valiosa da liga em menos de 6 meses. E aqui é onde Beckham demonstrou sua genialidade como homem de negócios. Porque ele sabia que Messi estaria em atividade por apenas 2 ou 3 anos. Sabia que a janela para capitalizar sua presença era limitada. Por isso, desenhou um calendário de eventos paralelos ao futebol, excursões internacionais de pré-temporada, jogos amistosos em estádios emblemáticos, conteúdo exclusivo para plataformas digitais. Cada detalhe foi pensado para maximizar o impacto global da contratação, não apenas nos Estados Unidos, mas em mercados como Ásia e América Latina, onde o futebol americano mal tinha presença. A versão fácil diz que Beckham contratou Messi porque tinha o dinheiro e os contatos necessários. Que foi uma operação de marketing bem executada, mas previsível. Que qualquer proprietário com recursos teria alcançado o mesmo. Essa é a narrativa que a mídia repetiu durante meses. Simples, confortável e completamente errada. A realidade é muito mais complexa e fascinante. Beckham não apenas contratou Messi. Ele o esperou por 20 anos. Construiu um clube inteiro pensando nele como a peça final. Desenhou um ecossistema onde o argentino pudesse brilhar sem as pressões políticas do Barcelona nem as expectativas impossíveis do PSG. Ofereceu-lhe algo que nenhum outro clube poderia dar: controle criativo, influência em decisões esportivas e a oportunidade de escrever o último capítulo de sua carreira em seus próprios termos. E há mais. Beckham aprendeu com seus próprios erros. Quando ele assinou com o Los Angeles Galaxy em 2007, o clube não estava preparado para um jogador de seu perfil. A infraestrutura era medíocre, o nível da MLS estava anos-luz abaixo da Europa, e a adaptação foi dolorosa. Beckham passou suas primeiras temporadas lidando com lesões, conflitos internos e resultados decepcionantes. Não queria que Messi passasse pelo mesmo.
Por isso, investiu anos fortalecendo a equipe, trazendo jogadores de nível, contratando uma comissão técnica que entendesse o futebol de alto rendimento. Quando Messi chegou a Miami, não estava indo para um projeto promissor. Estava indo para um projeto já funcional, com bases sólidas, onde faltava apenas a faísca final para acender o fogo. E essa é a diferença entre uma contratação oportunista e um plano mestre executado com precisão cirúrgica. Beckham sabia que teria apenas uma oportunidade. Se falhasse, se Messi viesse e a equipe não funcionasse, o fracasso seria histórico. Mas se tudo desse certo, se o plano fosse executado sem erros, mudaria a história do futebol americano para sempre. O próximo movimento foi Jordi Alba, outro ex-barcelonista, outro jogador com química imediata com Messi. Alba havia terminado seu ciclo no Barcelona depois de anos sendo lateral titular. Tinha ofertas na Europa, mas Beckham o convenceu com o mesmo argumento que usou com Busquets. Vir para Miami não era o fim da carreira, mas o começo de algo único. A chegada de Alba completou o triângulo. Messi tinha ao seu lado dois companheiros com quem havia ganhado tudo no Barcelona. Conheciam seus movimentos, seus tempos, seus espaços. Não precisavam de adaptação. Desde o primeiro treinamento, o Inter Miami jogava como se estivessem juntos há anos. E os resultados foram imediatos. A equipe que antes lutava para não ficar em último na tabela, de repente atropelava rivais que, no papel, eram superiores. Na Liga Escape, o Inter Miami eliminou equipes da Liga MX com autoridade. Em cada jogo, Messi marcava ou dava assistência. Busquets controlava o meio-campo com sua inteligência característica. Alba subia pela ponta esquerda, gerando perigo constante. O tridente barcelonista havia ressuscitado em Fort Lauderdale, e ninguém sabia como detê-los. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Por trás de cada vitória havia um trabalho invisível de Beckham gerenciando expectativas. Porque o problema de contratar Messi não é apenas esportivo. É midiático. Cada derrota se transforma em crise. Cada empate gera críticas. Cada lesão dispara alarmes. Beckham entendia isso melhor que ninguém porque o havia vivido na pele. Por isso, blindou Messi da pressão externa. Limitou as conferências de imprensa obrigatórias, controlou o acesso de jornalistas ao vestiário e garantiu que o argentino pudesse se concentrar exclusivamente em jogar. Essa proteção foi fundamental para que Messi rendesse no nível máximo desde o primeiro dia. Ele não teve que lidar com polêmicas externas nem com controvérsias midiáticas. Podia simplesmente fazer o que sabe de melhor: jogar futebol. E quando um jogador de seu calibre tem todas as condições para brilhar, o resultado é inevitável. O Inter Miami ganhou seu primeiro título na história do clube apenas 2 meses após a chegada de Messi. Um recorde que confirmou o que Beckham havia planejado por 2 décadas. Quando você constrói as bases certas e soma o jogador indicado, o sucesso não é questão de sorte. É questão de tempo. Agora, falemos de números. Porque as cifras por trás desta contratação são esmagadoras. Antes de Messi, o Inter Miami tinha uma média de cerca de 15 mil espectadores por jogo. Depois de sua chegada, o estádio lotava com mais de 20 mil pessoas em cada partida em casa, e em jogos fora, os rivais vendiam ingressos recordes. Estádios que normalmente tinham arquibancadas vazias, de repente exibiam o aviso de sold out semanas antes do jogo. Por quê? Porque as pessoas não iam ver o Inter Miami. Iam ver o Messi. E Beckham sabia disso. Sabia que esse efeito duraria pouco, mas que seria suficiente para mudar a percepção do clube em nível global. A estratégia de Beckham sempre foi clara: usar Messi como catalisador para construir uma marca duradoura. Não se tratava de espremer o argentino até seu último suspiro. Tratava-se de aproveitar sua presença para atrair outros jogadores de primeiro nível, para convencer patrocinadores a investir a longo prazo, para posicionar o Inter Miami como destino dos sonhos de futuras estrelas sul-americanas que quisessem dar o salto para os Estados Unidos. E funcionou. Depois de Messi, Busquets e Alba, outros jogadores começaram a ver Miami com outros olhos. Já não era a aposentadoria dourada. Era o projeto sério. O terceiro ato deste plano mestre está relacionado com o Mundial de Clubes de 2026. Esse torneio, que será disputado nos Estados Unidos, será o cenário perfeito para o Inter Miami demonstrar que não é apenas uma equipe da MLS. É um clube com ambições globais. Beckham sabe que para se classificar precisam vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF, um torneio que enfrenta as melhores equipes da América do Norte, América Central e Caribe. E embora Messi já não esteja em atividade até lá, a estrutura que foi construída em torno de sua figura continuará funcionando. Porque esse é o verdadeiro legado do pacto entre Beckham e Messi. Não são os gols, nem os títulos, nem os números de audiência. É ter demonstrado que o futebol americano pode ser competitivo se for feito com seriedade, com investimento inteligente e com visão de longo prazo. Beckham aprendeu com seus erros em Los Angeles. Messi aprendeu com suas frustrações em Paris. E juntos construíram algo que nenhum dos dois teria alcançado separadamente. Um clube que em menos de um ano passou de relevante a centro das atenções do futebol mundial. Mas há um fator silencioso que explica o impossível.
Um detalhe que só se entende quando você olha a carreira completa de ambos os protagonistas. Beckham não escolheu Messi apenas por seu talento. Escolheu-o porque reconheceu nele algo que muito poucos jogadores de futebol têm: a capacidade de se reinventar sob pressão extrema. Messi falhou em seus primeiros anos com a Argentina. Teve dificuldade para se adaptar ao PSG. Teve momentos de dúvida onde parecia que seu melhor nível havia ficado no passado. Mas sempre encontrou a forma de voltar mais forte. Essa resiliência é o que convenceu Beckham de que a aposta valeria a pena. Porque ele sabia que trazer Messi envolvia riscos enormes. Se o argentino chegasse em declínio, se seu corpo não respondesse, se o nível da ML se mostrasse baixo demais para motivá-lo, todo o plano desmoronaria. Mas Beckham apostou na fome de Messi, em sua necessidade de provar que ainda podia fazer a diferença em qualquer liga do mundo. E ele acertou. Mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Porque ganhar a Liga Escape foi apenas o aperitivo. O prato principal era demonstrar que o Inter Miami podia competir na temporada regular da MLS contra equipes que levavam anos construindo projetos, contra treinadores que conheciam cada canto da liga, contra rivais que não se deixariam intimidar pela presença de Messi. E foi aí que tudo se complicou de formas que ninguém previu. A temporada regular de 2023 foi um desastre. Apesar de ter Messi, Busquets e Alba, o Inter Miami terminou fora dos playoffs. A equipe acumulou lesões em momentos críticos, sofreu derrotas inesperadas contra rivais que no papel eram inferiores e mostrou uma irregularidade preocupante. Os críticos que haviam guardado silêncio durante a sequência triunfal da Liga Escape voltaram com tudo. Diziam que Beckham havia construído um circo midiático, não um time de futebol. Que Messi tinha vindo para se aposentar, não para competir. Que o projeto era puro marketing. Mas há um detalhe que muda completamente a narrativa. Esses fracassos não foram acidentais. Foram parte do processo de construção que Beckham havia antecipado desde o início. Ele sabia que o primeiro ano com Messi seria de adaptação. Sabia que integrar 3 jogadores do Barcelona em um vestiário que falava majoritariamente inglês geraria fricções. Sabia que o restante do elenco precisaria de tempo para se ajustar ao ritmo de jogo exigido pelas novas contratações. E, em vez de entrar em pânico, ele manteve o rumo. Essa paciência estratégica é o que separa os proprietários visionários dos impacientes. Porque no futebol moderno, onde os resultados imediatos são tudo, resistir à pressão de mudar o plano após uma fase ruim exige convicções de aço. Beckham as tinha. Sabia que se mantivesse a estrutura, se continuasse investindo em infraestrutura e se protegesse Messi das críticas externas, a equipe eventualmente encontraria sua identidade. E ele tinha razão. A temporada de 2024 começou com uma revolução interna. Beckham e sua equipe técnica analisaram cada partida da temporada anterior. Identificaram os problemas táticos, as carências físicas e as desconexões entre as linhas. E tomaram decisões drásticas. Contrataram Gerardo Martino, o treinador que melhor conhecia Messi por tê-lo dirigido no Barcelona e na seleção argentina. Contrataram jogadores específicos para cobrir as posições mais fracas. Ajustaram o sistema de jogo para maximizar o impacto dos 3 barcelonistas sem sacrificar o equilíbrio defensivo. Aqui é onde a história fica séria. Porque essas mudanças não foram improvisadas. Foram o resultado de meses de planejamento silencioso. Enquanto a mídia especulava sobre crises internas e possíveis saídas, Beckham estava construindo a versão 2.0 do Inter Miami. Uma versão que aprendeu com os erros, que incorporou as lições da temporada fracassada e que tinha um objetivo claro: dominar a MLS em 2024 e se classificar para o Mundial de Clubes de 2026. Os resultados dessa reestruturação foram imediatos. O Inter Miami começou a temporada com uma sequência de vitórias consecutivas que os colocou no topo da Conferência Leste. Messi não apenas marcava gols. Ele gerava assistências, ditava o ritmo da partida e elevava o nível de seus companheiros com sua simples presença. Busquets recuperou sua melhor forma física e voltou a ser o metrônomo do meio-campo. Alba encontrou nos pontas locais parceiros perfeitos para suas subidas pela lateral. A equipe, finalmente, funcionava como uma máquina azeitada. Mas houve um jogo que definiu tudo. Um confronto no meio da temporada contra o Los Angeles Galaxy, a antiga equipe de Beckham. O estádio estava lotado. As câmeras de televisão focavam constantemente o proprietário inglês no camarote, captando cada gesto, cada reação. A partida foi intensa desde o primeiro minuto. O Galaxy saiu com uma pressão alta que desestabilizou o Miami nos primeiros 20 minutos. Mas Messi, como sempre, encontrou os espaços. No minuto 32, após uma combinação perfeita com Busquets, o argentino recebeu na intermediária com 2 defensores em cima. Fingiu ir para a direita, cortou para dentro e soltou um chute que entrou no ângulo superior esquerdo. O estádio explodiu. Beckham, no camarote, cerrou os punhos em sinal de triunfo. Aquele gol não foi apenas bonito. Foi simbólico. Era a confirmação de que o plano estava funcionando, de que todas as peças estavam finalmente em seu lugar e de que o risco havia valido a pena.
Agora, falemos sobre o que realmente aconteceu nos bastidores durante esses meses complicados. A versão fácil diz que Beckham se limitou a colocar dinheiro e esperar resultados. Que seu papel foi o de um proprietário passivo que delegava tudo à comissão técnica. Que Messi simplesmente chegou e, com seu talento natural, resolveu todos os problemas da equipe. Essa é a história que a imprensa vende, porque é simples e se encaixa no relato do super-herói que salva o time em crise. A realidade é completamente diferente e muito mais interessante. Beckham não foi um proprietário passivo. Ele esteve envolvido em cada decisão importante do clube. Participava de reuniões táticas com a comissão técnica, revisava relatórios médicos dos jogadores e aprovava pessoalmente cada contratação. Sua experiência como jogador de elite lhe dava uma perspectiva única sobre o que a equipe precisava. Sabia quando um jogador estava sobrecarregado fisicamente, quando o vestiário precisava de uma mensagem motivacional e quando era necessário tomar decisões impopulares, porém precisas. E Messi também não foi o salvador solitário. Foi o líder silencioso que, com seu exemplo, empurrou o restante do elenco a elevar seu nível. Chegava antes de todos aos treinamentos. Ficava depois praticando faltas. Conversava com os jogadores jovens, dava conselhos e transmitia sua mentalidade vencedora. Essa influência diária, invisível para as câmeras, mas fundamental dentro do vestiário, transformou a cultura do clube. O Inter Miami deixou de ser um time de promessas para ser um time com fome de títulos. O impacto dessa mudança cultural refletiu-se nos números. Durante a primeira metade da temporada de 2024, o Inter Miami registrou a melhor porcentagem de vitórias de toda a MLS. Mais de 80% dos jogos em casa terminaram com vitória local. A equipe desenvolveu uma mentalidade de força que a tornava perigosa inclusive nos piores momentos da partida. Quando estavam perdendo, não desmoronavam. Encontravam recursos para empatar ou virar. Essa resiliência não surge da noite para o dia. É o resultado de meses de trabalho psicológico, de confiança construída jogo após jogo e de liderança efetiva dentro de campo. E então chegou o momento decisivo. A final da US Open Cup, o torneio de Copa mais antigo dos Estados Unidos. O Inter Miami enfrentava um rival difícil em um estádio neutro com milhares de torcedores esperando para ver se a equipe de Beckham poderia confirmar seu renascimento. Se eu te dissesse que foi fácil, estaria mentindo. O jogo foi truncado, tenso, com lances polêmicos e decisões de arbitragem discutíveis. Mas, no minuto 87, após um escanteio cobrado por Alba, Messi acertou uma cabeçada que explodiu no travessão. O rebote caiu nos pés de um companheiro que empurrou a bola para a rede. O estádio enlouqueceu. Os jogadores correram em direção à arquibancada onde Beckham estava, apontando para ele, dedicando-lhe o gol. Porque todos naquele vestiário sabiam que aquele triunfo era o resultado de anos de planejamento, de resistir a críticas e de manter a fé quando tudo parecia indicar que o projeto era um fracasso. Beckham desceu ao campo após o apito final, abraçou Messi e, naquele momento, o círculo se fechou. O pacto que haviam selado 2 décadas antes finalmente mostrava seus frutos. Se você acredita que isso é apenas futebol, curta e se inscreva, porque o que vem a seguir conecta esporte, legado e ambição de formas que você nunca imaginou. Então estaria resolvido, certo? Pois não. Porque ganhar troféus é importante, mas não era o objetivo final do plano de Beckham. O objetivo era algo muito mais ambicioso: posicionar o Inter Miami como o clube mais influente do continente americano. Um clube que pudesse competir de igual para igual com os gigantes mexicanos, com os históricos brasileiros e com os poderosos argentinos. E para conseguir isso, precisavam se classificar para o Mundial de Clubes de 2026, o torneio que reunirá as melhores equipes do planeta em solo americano. Essa competição será o cenário perfeito para o Inter Miami demonstrar que não é apenas um projeto midiático. É um clube sério com aspirações globais. Mas se classificar para o Mundial de Clubes implica vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF, um torneio brutal onde equipes mexicanas com orçamentos enormes e elencos profundos dominam há décadas. Equipes como Monterrey, América e Cruz Azul, que possuem infraestruturas consolidadas e experiência em competições internacionais. O Inter Miami pode competir contra esses gigantes? Beckham acredita que sim, e está construindo o elenco especificamente para esse desafio. A contratação de Luis Suárez no início de 2024 não foi por acaso. Foi uma peça estratégica para ter experiência em competições de alto nível. Suárez conhece o que significa jogar finais, o que se sente quando o jogo fica difícil e como reagir sob pressão extrema. Sua chegada completou o tridente ofensivo mais letal da história da MLS. Messi, Suárez e Busquets, 3 jogadores que ganharam tudo na Europa, reunidos na Flórida com um objetivo comum: escrever o último capítulo glorioso de suas carreiras levando o Inter Miami ao topo continental. Mas há um problema que ninguém quer mencionar: o tempo. Messi tem 38 anos. Suárez tem 37. Busquets tem 36. São jogadores no trecho final de suas carreiras, e embora seu talento continue intacto, seus corpos não podem suportar o ritmo de jogos exigido para competir em múltiplas frentes. Beckham sabe disso.
Por isso investiu em uma equipe médica de primeiro nível, em tecnologia de recuperação muscular e em planos de descanso personalizados para cada jogador veterano. O desafio é administrar essas pernas como se fossem um recurso limitado. Cada treino conta. Cada minuto jogado tem um custo físico que deve ser calculado. E aqui é onde a experiência de Beckham como jogador se torna inestimável. Ele passou pelo mesmo ao final de sua carreira. Conhece os sinais de fadiga acumulada, sabe quando um jogador está fingindo estar bem para não perder um jogo importante e entende a diferença entre um incômodo menor e uma lesão que pode arruinar uma temporada. Essa empatia permite que ele tome decisões que outros proprietários não tomariam. Por exemplo, houve um momento crítico durante a temporada em que Messi mostrou sinais de desgaste muscular. Qualquer outro clube o teria forçado a jogar porque as partidas eram decisivas. Mas Beckham e a comissão técnica decidiramente dar a ele 2 semanas de descanso completo, mesmo que isso significasse perder jogos importantes. A decisão foi impopular. Os torcedores protestaram. A mídia criticou. Mas Beckham manteve o plano porque sabia que sacrificar 2 jogos para preservar Messi por mais 6 meses era a jogada correta a longo prazo. E funcionou. Messi voltou renovado, com energia fresca, e liderou a equipe na reta final da temporada com atuações que lembravam sua melhor época no Barcelona. Marcou em 6 jogos consecutivos, deu assistências em 5 e foi o jogador mais determinante da liga durante o último mês de competição. Esse manejo inteligente da carga física é o que diferencia um projeto bem gerido de um que explora suas estrelas até queimá-las. Agora vem a parte que quase ninguém analisa. O legado além de Messi. Porque Beckham sabe que o argentino se aposentará em 1 ou 2 anos. E quando isso acontecer, o Inter Miami precisa ter uma identidade própria que não dependa de uma única figura. Por isso investiu na academia de base do clube, trazendo treinadores de primeiro nível que formam jogadores com a filosofia de jogo que Messi e Busquets representam. Por isso contratou jovens promessas sul-americanas que podem se tornar as estrelas de amanhã. Jogadores como Facundo Farias, que veio do Colón de Santa Fé, ou Benjamin Cremachi, formado nas categorias de base do próprio Inter Miami, representam o futuro do clube. São atletas que compartilharam o vestiário com Messi, aprenderam com sua ética de trabalho e absorveram sua mentalidade. Quando o argentino se aposentar, eles serão os encarregados de manter viva a cultura vencedora que foi construída durante esses anos. Esse é o verdadeiro legado do pacto entre Beckham e Messi. Não os títulos, mas o DNA competitivo que ficará gravado no clube para sempre. E há outro fator que marca a diferença. O contrato de Messi com o Inter Miami inclui cláusulas que o permitem participar de decisões esportivas importantes. Ele pode opinar sobre contratações, sobre o estilo de jogo e sobre a filosofia do clube. Essa influência transforma o argentino em algo mais que um jogador. Ele é um cofundador do projeto, alguém com poder real para moldar o futuro da instituição. E quando se aposentar como jogador, existe a possibilidade de continuar vinculado ao clube em outro papel, talvez como consultor esportivo ou até como embaixador global. Essa continuidade é o que Beckham construiu desde o início. Não uma contratação espetacular de curto prazo, mas uma parceria estratégica que transcende o presente. Porque no futebol moderno, os clubes de sucesso não são construídos em torno de uma estrela. São construídos em torno de uma visão compartilhada que sobrevive às gerações de jogadores. E essa visão, no caso do Inter Miami, é clara: tornar-se o clube mais importante dos Estados Unidos e um ator relevante no futebol continental. Agora, a pergunta que todos fazem é: o Inter Miami pode vencer o Mundial de Clubes de 2026? A resposta honesta é que é improvável, mas não impossível. Competirão contra times como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, equipes com elencos de centenas de milhões de euros e décadas de experiência em competições de elite. Mas o futebol tem essa magia imprevisível, onde o talento individual pode nivelar diferenças abismais. E se há algo que Messi demonstrou durante toda a sua carreira, é que ele pode fazer o impossível quando o momento exige. Imagine isto: final do Mundial de Clubes, 2026, em um estádio lotado nos Estados Unidos. Inter Miami contra um gigante europeu. Messi, em seu último jogo oficial antes da aposentadoria, com a oportunidade de encerrar sua carreira com um título que nenhum jogador que atua nos Estados Unidos jamais conquistou. Beckham no camarote, observando como o plano de 20 anos chega ao seu momento culminante. Fantasia? Talvez. Impossível? Nunca subestime aqueles que planejam como se o tempo não existisse. Porque no final, isso é o que Beckham e Messi entenderam melhor que ninguém. A imortalidade esportiva não se constrói apenas ganhando títulos nos momentos de glória. Constrói-se arriscando tudo quando ninguém aposta em você, resistindo às críticas quando o fracasso parece inevitável e tendo a paciência para executar um plano durante décadas, mesmo que o mundo diga que você está louco. Eles não construíram um time.
Construíram um legado que será estudado em escolas de negócios e em academias de futebol por gerações. E quando, daqui a 20 anos, alguém perguntar como o Inter Miami passou de uma franquia irrelevante a um gigante continental, a resposta será simples: 2 homens, um pacto e a visão para entender que as lendas não são escritas em meses. São escritas com a paciência de quem planta uma árvore sabendo que sua sombra será desfrutada por outros. E espere pelo que está por vir em 2026, porque esta história ainda não terminou.